Senhor sempre fala conosco. Fala conosco. A certeza de que Deus fala deve estar sempre no nosso coração, porque é assim que Ele nos dirige, que Ele nos direciona. Ele trabalha na nossa vida de forma misteriosa, a qual nós não sabemos. Eu me lembro que aos 14 anos de idade eu estava passando uma tarde difícil, e essas coisas marcam, a gente não esquece nunca. Eu não estava acontecendo nada anormal comigo. Eu estava simplesmente... Aos 14 anos de idade, eu lembro muito bem, era um dia de final de Campeonato Brasileiro. Naquele tempo eu acompanhava muito futebol, porque eu trabalhei na padaria em São Paulo durante 3 anos. Eu comprava jornais todos os dias na padaria, né? Tinha uma banca de jornal na frente da padaria, eu comprava o jornal e lia. Eu gostava de ler, sempre gostei. Desde o dia que eu aprendi a ler, eu não parei mais de ler. Eu me lembro que, como eu acompanhava muito futebol, era um dia de final de Campeonato Brasileiro. E meu pai tinha vindo para Júlio Mesquita. Nós morávamos em São Paulo. Ele veio comprar ali em Júlio Mesquita um terreno com a intenção de mudar de São Paulo para Júlio Mesquita. E ele estava na casa de um conhecido, mas por um motivo que eu não sei, eu estava muito triste, muito triste. Estava triste demais, não era motivo para estar triste. Eu estava viajando com meu pai, eu tinha 14 anos, estava cheio de saúde, a vida estava fluindo. Mas são as lutas espirituais. E aquele tempo, claro, eu não entendia nada disso, eu não tinha conhecimento de Deus, não sabia nada. E de repente, uns meninos, umas crianças, que eu nem sei o nome de nenhuma delas, foi só aquele dia que eu as vi, me chamaram para brincar com elas. E como eu sempre gostei de brincar com criança, eu tinha, na época, 14 anos, mas eu brincava muito com as crianças pequenas, porque eu gostava de brincar com elas, era uma coisa minha, e ainda gosto, né? E eu comecei a brincar com eles num campinho que tinha do lado. E de repente, uma daquelas crianças se destacou. A gente estava com a bola brincando, e eu olhando para aquela criança, parecia que Deus estava falando comigo. E aquela criança sorria para mim sem motivo. E era um sorriso diferente. E eu sentia assim, Deus sorrindo para mim. Deus estava falando comigo naquele momento. E foi Deus mesmo que falou comigo, porque até hoje eu não esqueço. Foi algo marcante, que nunca saiu da minha memória, que impactou no meu coração. Era como se Deus falasse assim para mim, olha, eu estou com você, não precisa ficar triste assim, não precisa ficar desanimado, cabeça baixa, eu vou cuidar de você. Então o amor de Deus é tremendo, o amor de Deus é maravilhoso. Cabe a nós querermos. A partir daquele dia, eu passei a me preocupar com Deus. Eu queria que Ele falasse comigo de novo. Eu queria que Ele continuasse falando comigo, me orientando, me ajudando. Eu me senti totalmente reconfortado por aquele momento maravilhoso em que Deus estava falando comigo. Olha que coisa maravilhosa. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu ainda era um pecador. Eu ainda era uma pessoa incrédula que não conhecia Deus. Eu ainda era um menino de 14 anos, recém-saído da macumbaria. Já não estava mais indo lá, mas estava perdido e o mundo me chamando, o mundo me chamando. A tristeza, hoje eu sei que eu sentia, era guerra espiritual, era batalha espiritual. Uma parte minha querendo Deus e dizendo não para o mal. E outra parte do mal me chamando para o mundo. Me chamando para o mundo. E eu quero que você entenda, uma guerra, uma batalha. E por isso Jesus veio a esse mundo para nos dar a salvação. E Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, falhos, fracos. Pecadores que viviam no pecado, que gostavam do pecado e que praticavam o pecado. Mas o Senhor morreu por nós naquela cruz, para nos dar a salvação, para nos libertar. Ele morreu por nós sendo ainda pecadores. E é por isso que nós devemos ser gratos ao Senhor todo dia. É por isso que todos os dias nós devemos cantar, louvar o seu santo nome. É por isso que todos os dias nós devemos falar dessa obra maravilhosa de salvação que Ele fez na nossa vida. Ele nos lavou, nos limpou, Ele nos tirou das garras do inimigo, da boca da serpente, transformou a nossa vida
Ele estendeu a mão para nós. Aquele hino, quando Jesus estendeu a sua mão, é um hino verdadeiro. Ele estendeu a sua mão para nós. Ele olhou para nós quando ninguém queria olhar. Ele nos amparou quando todos nos desampararam. Quando as costas se viraram para mim e para a tua vida, o Senhor veio e se manifestou. E Ele veio com o seu amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia, nos abraçou e disse: não temas, eu estou contigo, eu sou o teu Deus, eu te ajudo. E é por isso que nós não podemos tolerar de maneira alguma uma vida de ingratidão ao Senhor. É por isso que nós não podemos tolerar uma vida de frieza espiritual. Quantas pessoas geladas, frias, quantas pessoas que não têm atitude espiritual, atitude de fé na presença de Deus. É por isso que nós devemos, em nome do Senhor Jesus, condenar toda forma de ingratidão, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, e nós podemos dá-la. Em Marcos 10:45 diz assim: o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É por isso que a essência da vida cristã é renúncia, porque sem renúncia você não serve a Deus. Sem renúncia você não faz nada para Deus. Se você ficar pensando só nas suas motivações egoístas, nas suas aspirações, nos seus alvos, nos seus projetos, nos seus propósitos, você não vai servir a Deus, vai servir a si mesmo. Servir a Deus é muito mais do que isso. Servir a Deus é dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Servir a Deus é se levantar na presença do Todo-Poderoso e dizer: meu Deus, eis-me aqui na tua presença, eu sou o seu vaso. Servir a Deus é como aquele menino que tinha 5 pães e 3 peixinhos, mas ele não negou ao Senhor. Era a sua comida, era o seu lanche. Ele era um menino prevenido. A sua mãe, ela colocou o seu lanchinho ali para que ele não passasse fome, e aquela multidão estava ali sem provimento, mas quando precisou, ele prontamente ofereceu e disse: Senhor, se o Senhor pediu, o Senhor sabe o que faz. E o Senhor então, daqueles pães, aqueles peixes, ele multiplicou e ele alimentou toda aquela multidão. É preciso ter um coração aberto para dizer sim para Deus quando nós queremos dizer não. Servir a Deus é isso. É dizer sim para Deus quando você quer dizer não. Quando você diz: não, mas esse aqui é o meu lanche, eu estou com fome, foi minha mãe que fez, eu vou comê-lo. Não, mas se o Senhor está pedindo, tudo bem. É dizer sim para Deus quando você quer dizer não para Deus. E quantas vezes nós temos dito não para Deus? Quantas vezes nós temos falado: não, Deus, isso não dá, hoje eu não vou, hoje eu não posso, eu não consigo. Quantas vezes, quanta incredulidade, quanta ingratidão, quanta falta de reconhecimento daquilo que Ele fez por nós. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aonde está a consideração? Aonde está o retorno? Aonde está o fruto que nós... Ele só quer de nós o fruto. Fruto. Sim, fruto que é para você mesmo. É paz, a certeza que Ele está com você, acreditar nisso. É fruto, alegria, se alegrar porque o teu nome está escrito no livro da vida, é fruto. Se alegrar porque você vai morar na Nova Jerusalém, é fruto. Para que abaixar a cabeça, ficar chorando, triste, desanimado, angustiado, às vezes por uma coisa banal, às vezes por uma coisa de secundária. Não faça isso. O Espírito Santo quer ver você de cabeça erguida, louvando, engrandecendo, exaltando seu santo nome. Seja um crente verdadeiro, seja um crente de verdade, e não um crente interesseiro que pensa só nas bênçãos. E quem pensa só em bênção vai sofrer, porque nem todas chegarão na tua vida. Ah, pastor, mas eu não estou ouvindo essa palavra para ouvir uma coisa dessa. Eu vou ouvir o outro pastor que diz que tudo vai acontecer na tua vida. Então escute e ouça o mentiroso. Porque o mentiroso vai querer te agradar dizendo que tudo vai acontecer na tua vida, vai ser tudo a mil maravilha, que não vai ter mais prova, não vai ter mais luta. Escute o mentiroso e viva uma vida iludida. Vai ter prova assim na tua vida, vai ter momentos na sua vida que você vai dizer: ai, Senhor, por que isso está acontecendo? Vai haver momentos na tua vida em que Deus vai dizer não para você, acabou. E se você é filho, filho obedece pai. Se você é filho, filho honra o pai. Se você é filho, filho é submisso ao pai. A não ser que você não queira ser filho, queira ser somente uma criatura.
Como todos que estão por aí dizendo, quem manda na minha vida sou eu, quem faz o que eu quero, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Acorda para a vida. Aprenda a dar fruto para Deus, seja grato. O fruto vem da gratidão. Quando eu sou grato a Deus, eu tenho fé. Quando eu sou grato a Deus, eu me alegro. Quando eu sou grato a Deus, eu quero fazer alguma coisa para engrandecer o nome dele. Eu quero louvá-lo, eu quero engrandecê-lo, eu quero honrá-lo, eu quero fazer como Davi, Senhor, eu quero entrar na tua casa, levantar minha mão e dar glória ao teu santo nome. Eu quero que todas as pessoas vejam isso. Sim, eu quero engrandecê-lo. Quantas pessoas hoje, dentro do evangelho, que são ingratas a Deus, que só pensam nas suas coisas. Sim, essa palavra é dura de ouvir, mas é a verdade. Só lembra de Deus quando precisa. Ai Deus, ai meu Deus, porque está doendo. Mas se sarar, se a dor for embora, deixa Deus cuidar da vida dele, eu cuido da minha. Não é assim, não é desse jeito. O relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de amor, porque Ele amou cada um de nós, vindo a esse mundo para sofrer, para morrer por nós. Em Mateus 16, 21 diz assim: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, vou repetir, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha só, Jesus fez algo racional. É por isso que Ele espera de nós também algo racional. Padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Ele ia apanhar, ele ia sofrer, ele ia ser atacado por homens maus, sepulcros caiados, hipócritas. Ele sabia disso, mas ele não hesitou. Ele sabia que ia sofrer fisicamente até a morte, mas ele não hesitou por mim e por você. E hoje quantos crentes, né? Quantos e quantos servos de Deus dizem: estou cansado de sofrer. Você não sabe o que é sofrimento. Pastor, está menosprezando a minha luta. Não, de maneira nenhuma estou menosprezando a tua luta. Quero que você enxergue que as tuas lutas não são nada comparado com aquilo que o Senhor passou. E que toda luta tem um propósito, todo sofrimento, quando é um sofrimento na presença de Deus, vai se transformar em glória, em bênção. É isso que eu quero que você entenda. Pastor, mas por que Deus me deixa sofrer desse jeito? Os nossos sofrimentos nem sempre são culpa de Deus. Jesus sofreu por causa da maldade dos homens. Os homens maus, duros de coração. Da mesma forma que muitas vezes uma mulher sofre por causa da maldade do seu marido. Não é Deus que é culpado da maldade dos homens. Aquela vozinha sofre pelo seu neto que usa droga. Não é Deus que quer o sofrimento, não. Não é Deus que quer o sofrimento quando você entra numa empresa, que o teu patrão te persegue, teu patrão não gosta de você. É a dureza de coração dele. Não foi Deus. Não é Deus que é culpado. Os nossos sofrimentos vêm exatamente dos imprevistos dessa vida. Daquela pessoa que bateu no seu carro, que foi imprudente e que amassou todo o teu carro. Os nossos sofrimentos vêm da instabilidade dessa vida humana, da dureza do coração dos homens, e vem dos ataques de Satanás, porque ele ataca também. Porém, a Bíblia diz que todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então é preciso se converter de verdade. A minha batalha aqui é essa, todo dia. E talvez você vai me achar uma pessoa chata, porque eu vou estar sempre batendo nessa tecla. É preciso ser crente de verdade. Meio crente não entra no céu, quase crente não entra no céu. A salvação é de graça, mas ela tem um custo, e o custo é a tua fé. É uma vida na presença de Deus. E você vai dizer: mas então Deus é mau, porque se eu não tiver fé eu não entro no céu. Não, não é que Deus é mau e não quer que você entre no céu. É que se você não tiver fé, o inimigo vai te prender, vai te barrar, você vai cair. Simples assim.
Se você não viver uma vida de fé, você vai ser uma pessoa frouxa, uma pessoa desanimada. E daqui a pouco quem vai estar trabalhando na tua vida não é o Espírito Santo não, é o espírito do mal. Entenda isso. Quando nós afrouxamos a nossa fé, quem trabalha na nossa vida é Satanás e seus demônios. Entenda isso. Tem pastores que o diabo está trabalhando na vida deles. Não é brincadeira a vida espiritual, o mundo espiritual não é brincadeira, uma guerra, uma batalha. É o inimigo tentando jogar o teu filho num buraco. Quantas pessoas que colocam a corda no pescoço e tiram a própria vida, porque o diabo entrou na vida dessa pessoa. E é por isso que nós temos que viver uma vida de fé, é por isso que nós temos que nos render, e fé é se render e confiar no Senhor, fé é se render não é fácil, dizer, nós continuamos de pé, mesmo que o Senhor nos jogue lá naquela fornalha de fogo, nós podemos morrer e queimar todos, mas nós continuamos confiando no nosso Deus, e se nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar, e quando isso acontece, eles são jogados na fornalha, eles são livres por Deus, o fogo não queima, a glória de Deus desce, o anjo de Deus se manifesta, e Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles saem ali honrados. Todas as vezes que você agir com fé, Deus vai te honrar. Todas as vezes que você agir com fé, Deus vai te abençoar. Mas todas as vezes que você deixar a fé de lado, que você começar a olhar para você, ai como eu sofro, ai como a minha vida é difícil, ai ninguém gosta de mim, não é isso que muita gente tem feito, Deus não ouve a minha oração. Acorda, Deus está ouvindo sim. Inclusive Ele vê as suas queixas, Ele vê a sua murmuração, Ele vê você reclamando todo dia. E o que Ele quer? Que você se coloque na presença dEle e seja crente de verdade. Começa a praticar a tua fé, começa a viver a fé, começa a seguir Jesus de verdade. A Bíblia diz que o cego de Jericó, ele foi curado e seguiu a Jesus pelo caminho. É simples assim, é obedecer o que Deus quer. A Bíblia diz que aquele moço que foi liberto dos demônios, o endemoniado de Gadara, ele rogou ao Senhor, Senhor, deixa eu ir com o Senhor, mas o Senhor disse, não, você vai ficar aqui e você vai levar minha palavra para você, para toda a tua família, para todo esse povo aí, eles vão ouvir você, porque você era endemoniado, eles te conhecem, então você vai ser meu pregador nesse lugar. E ele, mesmo contrariado, obedeceu o Senhor. É assim que funciona. Você quer ser feliz, quer ser abençoado? Considera aquele que morreu, que padeceu muitas coisas, dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e que sabia que ia ser morto, e sabia que a morte seria de cruz, mas ele disse, meu Pai é maior, e eu vou ressuscitar no terceiro dia. A luta é grande, meu irmão, mas nós podemos declarar também, eu tenho um Deus grande, e eu sei que as lutas podem vir, mas a vitória virá, a bênção virá, em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração. E se você está frouxo, se levante em nome de Jesus. Desculpa falar a palavra verdadeira, tá? Frouxo é aquilo que não está firme, tá? Não estou te maltratando não, estou falando uma situação para você entender bem real. Aquilo que não está firme está frouxo. E se você é essa pessoa, é hora de ficar firme e forte na presença do Altíssimo. Em nome de Jesus. Ele vai te abençoar. Nele, nós já somos mais que vencedores.